Glória a Jesus. O texto é conhecido de todos. Nós até consideramos como lição de casa. Mas quando nós falamos de Pedro, nós falamos de um homem em que ora é escolhido por Cristo para fazer uma obra extraordinária. A Bíblia diz que quando Cristo ele vai escolher os seus discípulos, ele vai orar ao Senhor. Em uma noite de oração, ele começa a orar, a escolher os homens que vai andar com ele, até que, acabando de orar, ele desce do monte. Ao descer ao monte, ele vai à beira da praia. E quando ele chega, ele observa 2 barcos. E ele observa um homem que está lavando a sua rede, porque a noite não foi aprazível para o mesmo. E Jesus começa a pregar, mas ele precisava agora de uma embarcação emprestada. O que me chama a atenção, porque o escritor Deik diz que haveria mais ou menos 3.000 barcos naquela região. E Cristo vai escolher justamente o de Pedro. Ao escolher a embarcação de Pedro, ele entra na embarcação, afasta um pouco da areia e ele começa a ministrar a palavra. Ao ministrar a palavra, acabando o seu sermão, ele olha para Pedro e manda Pedro voltar ao mar. E quando ele manda Pedro voltar ao mar, a fala de Pedro mexe comigo, porque Pedro vai dizer: mestre, eu passei a noite inteira e nada apanhamos, mas porque tu mandas, eu voltarei e lançarei a rede. E quando ele volta, e Jesus vai dizer para ele lançar ao lado direito. Rodrigo, isso aqui mexe comigo porque a ordem é dada. E quem está pronto a ouvir a ordem dada por Cristo, o segredo é obedecer. E quando Pedro obedece, que lança a rede, é uma pesca maravilhosa. Nós conhecemos a história. Agora Pedro ele fica constrangido, porque agora ele se curva diante de Cristo e diz: afasta de mim que eu sou um homem pecador. E Jesus lhe dá uma fala interessante que veio aos nossos dias, dizendo para ele o seguinte: a partir de hoje, nunca mais será pescador de peixe, mas pescador de homem. E Pedro sai para fazer a missão. Mas Pedro não é diferente de nós nos dias de hoje. Ele é limitado também. Ele tem as suas fraquezas. Pedro vai andar com Cristo. Pastora Célia, isso aqui mexe comigo, porque Pedro ele vê tantas coisas acontecer. Mas chega um dia que Jesus vai fazer com ele algo que mexe conosco. Vai dizer o seguinte: vocês vão sair em dois e vai anunciar a palavra. E ao desde que vocês chegarem, que não for recebido, bate, sacode a poeira dos pés e segue viagem. Mas aonde vocês chegarem, saudai com a paz e dizer: Pai seja convosco. Pedro começa a fazer isso tudo. Pedro vê tantas coisas acontecer. Ele vê a filha de Jairo ser ressuscitada. Ele vê a mulher do fluxo de sangue ser curada. Pedro vê Elias e Moisés no monte da transfiguração. Nós estamos falando de um homem que agora está andando com Cristo e que teve as suas limitações, mas ele acredita que Jesus pode mudar a tua história. Alguém já entendeu lá atrás? Eu estou dizendo que quando nós chegamos em 2025, nós não podemos chegar com pendente de 2024, ou seja, o de 2024 fica lá para trás, o de 2025 é coisa nova, porque a pesca será maravilhosa na minha vida e na sua vida. Interessante que Jesus vai convidar 70. E saindo os 70, a fala é essa: onde vocês chegarem, me apresentar diante dos homens, eu também lhe apresentarei diante do Pai. Mas no dia que vocês me negarem diante dos homens da sociedade, eu também lhe negarei diante do Pai. Nós estamos falando de um Pedro que vai viver a última semana do seu ministério e ele fica preocupado. Agora eles voltam da viagem missionária e ficam maravilhados, porque agora o nome de Cristo é ovacionado, por onde passa todo mundo conhece. E de repente eles vão dizer o seguinte: Senhor, olha que coisa aconteceu, o demônio é sujeito ao seu nome, enfermo é curado, morto é ressuscitado. Aí Jesus fala assim: o que diz o homem que será o filho do homem? E de repente eles olham para Jesus e ficam sem palavra. Vai dizer: um diz que o seu Elias, o João Batista, até mesmo Jeremias, um dos profetas. Mas Jesus olha para os discípulos e fala: e vós, o que disseres que eu sou? Entre os 12 e 11 se cala, mas Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu entendo o seguinte: só tem intimidade quem tem relacionamento, e quem tem relacionamento tem intimidade. Então Jesus está dizendo
dizendo o seguinte: Pedro, não foi o homem que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Eu estou dizendo que eu estou dizendo quem é Cristo na minha vida. Ele é aquele que pega traficante e faz pregador da palavra. Eu estou falando que Cristo é aquele que pega prostituta e faz missionário na casa dele. Por quê? Porque eu vou profetizar 2025 na minha vida e na sua vida, a noite desse dia, que Cristo vai realizar os teus sonhos. Mas as últimas semanas de Cristo vai mexer com Pedro. Na segunda-feira, Jesus vai chegar ao caminho, ele vê uma figueira. E ele vai pegar a fruta e não ver fruto. Ele amaldiçoa a figueira. Na terça-feira, ele chega no templo. E ele vai jogar tudo para o alto, porque agora estou fazendo na casa do Pai de mercado. Isso mexe com ele. Na quarta-feira, Jesus agora vai dar uma ordem a Pedro e a João. Vocês vão até a cidade. E lá vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão. Encontrar um homem com um cântaro na mão era a coisa mais fácil, porque isso não era função de homem, era função de mulher. Mas agora a revelação está dada para ele. E Jesus falava o seguinte: quando você encontrar esse homem, vai dizer o seguinte: o meu Senhor está lhe pedindo a tua casa para fazer a última ceia. Agora tenta imaginar Pedro preparando um cordeiro para o sacrifício, João preparando as ervas amargas e preparando um ambiente para a ceia. Agora na quarta-feira à noite eles estão celebrando a Páscoa. E agora a ceia também. Jesus se levanta, canta o último hino da sua vida. Interessante, Rodrigo, que isso mexe comigo, porque Jesus está na mesa, e na mesa todo mundo se iguala. Na mesa não tem pastor, não tem diácono, não tem presbítero, não tem missionária. Na mesa todo mundo é servo. E na mesa nós conhecemos quem é quem está com fome e quem não está com fome. E quem está com fome já se manifesta dizendo: Jesus, eu preciso da sua graça, eu preciso da tua presença, eu preciso de algo novo. Mas na mesa também ele dá a oportunidade de mudança, de decisão. Jesus está olhando para Judas, dizendo o seguinte: estou lhe dando a oportunidade última hoje, mas Judas não quer render seus pés. Até que alguém vai dizer: mas já está predestinado. Mas eu acredito que Jesus está dando a última chance, dizendo: eu lhe conheço, eu sei que você pode mudar se você quiser. Mas interessante que na mesa, Pedro está olhando o seguinte, a situação, e vai deitar, falar para João, pergunta para ele quem é o traidor. Mas para Jesus não quer saber quem é o traidor. Jesus está dizendo: você pode até me trair, mas ainda vai continuar sendo meu amigo. Você pode até falar de mim, mas você sempre será o meu amigo. Por quê? Porque eu não trago pendência de 2024. Eu estou no 2025 e algo novo está acontecendo na minha vida. Porque quando eu olho para alguém que me feriu, eu já sou curado. E não vai me fazer mais dano nenhum. Por quê, Ricardo? Porque existe uma igreja que faz contínua oração. Essa é a diferença. Você conhece o desfecho da história. Pedro nega a Cristo. Nós estamos falando de um Pedro com duas fases da sua vida. Um Pedro que na primeira fase, querido, é um homem extraordinário. É um homem que vê tantas coisas acontecer. Mas quando Jesus revela para ele o que vai acontecer, Pedro fica preocupado e lembra da profecia. Quando me apresentar diante dos homens, eu lhe apresentarei diante do Pai. Pedro lembra da fala: se me negar diante dos homens, eu também lhe negarei diante do Pai. Quando Pedro nega, tenta, Lucas é bem detalhista. Lucas diz que quando Pedro nega pela terceira vez, Jesus olha para ele. Rodrigo, automaticamente ele lembra da profecia. Eu neguei ele, ele vai me negar. Pedro está preocupado com a tua salvação. Mas o que dá oportunidade chegou também na Monte Sinai dizendo: eu te dou oportunidade à noite desse dia. Ainda que nós negamos por alguns momentos, mas ele está aqui lhe dando oportunidade em nome de Jesus. A Bíblia diz que agora as mulheres, elas estão presas na sexta-feira, o domingo chegou e não perceberam. Eles foram até o túmulo, agora a preocupação no meio do caminho é essa, Rodrigo: quem vai remover a pedra? E quando chega a pedra já tinha sido removida. Isso aqui é interessante, porque as mulheres estão conversando, quem vai remover a pedra? E quando Madalena olha a situação, é o seguinte: e agora o que vai acontecer? Quando chega o corpo não está lá, mas alguém vai dizer para ela: por que procura o que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas Marcos me dá um detalhe muito interessante, isso aqui mexeu comigo. Marcos capítulo 16, verso 7 diz o seguinte:
pode conferir na Bíblia. Olha o que Jesus fala: vai e diga aos discípulos dele e a Pedro. Marco é o único que fala isso. Jesus está dizendo: Pedro, que você me negou, você é importante para mim. Ainda que você caiu, eu vou te levantar na noite desse dia. Ô Pedro, dependente das tuas fraquezas, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Dependente de qualquer coisa, Pedro, eu te amo. Mas Pedro agora decide voltar ao seu ofício. Rodrigo, isso aqui é preocupante, porque Jesus fala que nunca mais seria pescador de homem. Pedro agora diz o seguinte: eu vou pescar. E Pedro consegue levar algumas pessoas com ele. E no meio da embarcação, Jesus se apresenta na praia. João capítulo 21. A Bíblia diz que ele fala assim: lança a rede do lado direito. E quando Jesus fala isso, Pedro lembra da sua chamada ministerial. Porque Pedro ele fala assim: lançai do lado direito. João fala: é ele, é o mestre. Pedro agora não quer nem remar, ele mergulha. Ele vai a 90 metros batendo o braço, porque quem tem fome de Cristo vai até a pé para a casa do Pai, não vê obstáculo. É isso, eu ainda sou naquele tempo, ainda chovendo, não tem sombrinha, chego molhado, mas eu quero adorar. Tem alguém que quer adorar? Tem alguém? Alaio, rebaru, stel. É ele, chegou na casa. Após a ressurreição, Jesus fica 40 dias com eles. A última instrução está sendo dada durante 40 dias. Quando chega os 40, agora fecha mais 10, é o dia de Pentecoste. Agora aqui começa a segunda fase da vida de Pedro. Atos capítulo 1, Pedro não é mais o Pedro dos evangelhos, é um Pedro diferente. É um Pedro que está acostumado a orar, porque ele entende que Jesus falou para ele o seguinte: olha, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e Samaria, até o confim da terra. Mas Pedro entende isso e agora está em busca da promessa. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Quando nós estamos em busca da promessa, nós não abrimos mão. Ainda que a luta seja forte sobre a nossa vida, nós ainda temos uma promessa que está de pé sobre a nossa vida. E nós não abrimos mão. Pedro está orando, são 500 pessoas no tabernáculo orando. Agora as pessoas estão desanimando, agora parece que perdeu a fé. Agora tem só 120, a restante foram embora, Rodrigo. Mas os 120 que estão ali acreditam que vai descer a promessa, que vai descer a promessa. E de contrapartida, eles estão orando e de repente um som como de um vento invade o ambiente. É língua repartida. Levanta sua mão que eu já quero profetizar. O mesmo Espírito do tempo Pentecoste está aqui nessa noite e está dizendo: você vai voltar a profetizar. Vai voltar a ter sonho de visão e revelação, porque os dons estão sendo distribuídos na noite desse dia. É só você acreditar que você vai profetizar em 2025. Eles estão tão cheios da presença, quem passa do outro lado da rua está achando que eles estão embriagados. É 9 horas da manhã, o Espírito Santo desceu ali no cenáculo. 9 horas da manhã, Pedro toma a palavra e fala: nós não estamos embriagados, ainda não entregamos o nosso jejum, nós estamos aqui cumprindo a promessa de Joel, que ele derramaria sobre toda a carne, sem exceção. Não é somente para o ministério, é para toda a casa que vai receber a promessa. E na pregação alguém vai notificar Pedro, dizendo: Pedro, já tem 3.000 almas que se rendeu aos pés do Senhor. Então a igreja que era pequena está crescendo, Rodrigo. Era 120, começou com 120, agora tem 3.120 na presença do Pai. E Pedro agora entende o que é oração. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro ainda continua o seu ministério. Atos capítulo 3, Pedro é aquele homem que está em constante oração. Às 3 horas da tarde, Pedro vai na porta chamada Formosa e entende que agora é tempo de buscar o Senhor. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. É tempo de buscar ao Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro chega a 3 horas da tarde, alguém colocou um paralítico. Amigo como esse eu não quero na minha vida. Eu vou explicar por quê. Eu não preciso de alguém que me coloca na porta do templo. Eu preciso de alguém que me coloca dentro do templo. Eu vou repetir. Não quero alguém que me coloca na porta. Eu quero alguém que me coloca dentro. Aquele paralítico era colocado todos os dias. Quando passar a hora, recolhia os dinheiros que era arrecadado.
e dividia entre as autoridades. Aquele homem ali, na sua enfermidade, ainda de ser paralítico, era explorado. Mas agora alguém está chegando para mudar a história do paralítico. Agora ele vai dizer, me dá uma esmola. Pedro fala, esmola? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta. Pedro está dizendo, a partir de hoje tu não vai ficar na porta, tu vai entrar para adorar. A partir de hoje você vai levantar, homem, e não vai ficar somente estendendo as mãos, você vai ter para dar. Porque a partir de hoje, eu estou dizendo sobre a palavra de Deus, tu não pedirás emprestado, terás para dar. Quem acredita? Quem acredita? Pedro continua. Capítulo 4, Pedro está pregando uma proporção tão grande, mais 5.000 almas se rendem ao Senhor. A igreja está crescendo, são 8.120 na presença do Pai. Atos capítulo 5, o Espírito Santo está em evidência ainda. Um casal que tinha tudo para dar certo, decidiram mentir. Agora está com inveja de alguém que vendeu uma fazenda. Agora Barnabé vende, coloca no pé dos apóstolos. Nani e Safira fica com inveja. Mas Pedro está dizendo o seguinte, o dinheiro é seu, dá se quiser. Mas agora estão dizendo o seguinte, eles querem status. Eles, se fosse hoje, eles queriam estar na primeira página do Facebook, no Instagram, quem sabe no WhatsApp, eles queriam estar. Eles queriam status. Mas Jesus queria para ele o coração deles. De repente, quando o homem chega, diz o seguinte, Pedro, por que deixou Satanás entrar no seu coração? Porque o Deus ainda do Antigo Testamento é o mesmo Deus do tempo da graça, ainda mata. Ele ainda mata. Eu vou dizer, repetir para você. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, querido. Ele trata pecado como pecado, rebelião como rebelião. Ele ainda é o mesmo. A igreja continua. Mas o texto que lemos, a Bíblia diz que agora Pedro está preso. Herodes vai matar Tiago ao fio da espada. O interessante é que agora no cárcere, diante de 16 soldados, Pedro está guardado, mas existia uma igreja que estava fazendo contínua oração. A igreja que ora diante de situação está respondendo, porque eles aprenderam com a liderança que não pode deixar de orar. A igreja do antigo, da igreja primitiva, aprendeu o que era oração. Eles estão orando por Pedro. Pastora Célia, isso aqui é interessante porque a igreja que está orando, quando vê o milagre, ela fica balançada. Enquanto eles estão orando, agora Deus abre o céu, envia o anjo e fala para Pedro, levanta. Eu fiquei preocupado, eu faço pergunta para o texto, como pode? Alguém que está marcado para morrer consegue dormir no cárcere, sabendo que vai morrer no outro dia, porque a palavra já foi dada. Guarda ele, porque não podemos matar, porque é festa. Mas nós vamos matar ele. Pedro está tranquilo. Rodrigo é um cara diferente das outras passagens, porque Pedro está dizendo o seguinte, pode até me matar, mas a minha alma já está guardada. E de repente hoje fala, levanta, bota o teu cinto, bota a tua capa, bota a tua sandália e vai. Ele passa diante de 16 soldados. E quando chega na sua casa de oração, ele encontra uma igreja orando. Ele bate na porta. A menina vai abrir a porta. Isso aqui é interessante. Quando a menina abre, ela fica tão eufórica que vê o rosto de Pedro. Ela vai voltar para anunciar que Pedro está na porta. E quando ela fala para quem está orando, ele fala assim, Pedro está preso. Não, ele está na porta. E quando eles chegaram e viram que Pedro realmente estava ali, há momentos na nossa vida que é assim, querido. Nós começamos a orar, Deus abre o céu sobre a nossa vida. Nós ficamos tão eufóricos que ficamos, será que é verdade que aconteceu? É ele dizendo, eu sou o Deus da cura. É eu que te saro na noite desse dia. Ô meu filho, é Deus dizendo assim, eu abro porta aonde não tem porta. Quando você pensa que não tem saída, eu sou a estratégia para você na noite desse dia. Ele cria situações e Pedro fala, fica aí quieto, porque eu vou contar como aconteceu. Tenta imaginar como seria essa cena. Há momento na minha vida e na sua vida que nós começamos a contar o que Deus fez na nossa vida. É quando você fala assim, Jesus para mim não tinha mais jeito e de repente o Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia e mudou a minha história. É quando você vê alguém da sua família perdido e você fala assim, Deus responde a minha súplica e de repente a pessoa se converte e alguém fala, você é resposta de oração. É Deus dizendo, você é resposta de oração.
oração, porque Deus não rejeita a sua oração. Deus está dizendo para você, é tempo de clamar o Senhor. Quando você começa a clamar, vem Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes, oculta que você não sabe. Quem sabe pode ser hoje, ele pode revelar as coisas grandes. Quem sabe pode ser hoje aquilo que está oculto, ele trazer à sua memória aquilo que pode lhe dar a esperança, porque ele fala o seguinte: põe a boca no pó e talvez assim haja uma esperança. Eu não sei como foi isso em 2024, eu não sei. Eu não sei como é que você chegou até aqui em 2025. Tem pessoas que não tinham nem mais lágrimas para chorar, querido. Lutas que você atravessa que só você no seu particular. Ninguém sabe. Mas ele está lá do seu lado, te olhando. Dizendo que secará do teu rosto todas as suas lágrimas. Rebarut, Telwi. Ele dizendo que não cairá por terra nenhuma gota, nenhuma. Toda ida tem uma volta. Agora o Salmo 126 vai dizer: aquele que anda caminhando, andando e chorando, voltarão recolhendo teus fechos. É ele dizendo para mim e para você: você pode até ir no chorando, mas vai voltar colhendo o teu fruto. Você vai voltar recolhendo aquilo que você... o Rebinaua. É ele dizendo para você: não perca a esperança, porque ainda está de pé a promessa. Aquele momento que ninguém te vê, aquele momento no particular, no teu secreto, aonde o pastor não lhe vê, aonde muitas das vezes o telefone não toca. Aquele momento que você fala, eu só queria uma ligação, de repente alguém passasse um zap para mim dizendo bom dia. E de repente você não recebe nem um bom dia, você se sente sozinho, você não está sozinho. É ele que está tratando de você nesse momento. Nesse momento você tem que ficar só. Nesse momento, no Vale de Jaboque, é só você e Deus. Eu costumo dizer na minha casa que quando você está na luta, você sozinho, não tem esposo, não tem esposa, não tem filho, não tem ninguém. É só você e Deus. E nesse momento que é só você e Deus, Deus tranca tudo. Tranca tudo. Não libera nenhum anjo para trás. Não, ele tranca tudo. Dizendo, agora você vai ter uma experiência comigo. Você não queria algo novo na sua vida? Agora é eu e você. Você não pediu, você não falou que queria ser diferente. Agora é nós dois sozinhos. Aí você ora, até sem vontade você ora. Mas isso é válido. Porque quando você se depara com a situação que você está vivenciando, você fala: Deus, eu não aguento mais. Deus está doendo muito. Senhor, se o Senhor não fizer, eu não sei. Aí Deus fala assim: bom, chegou no limite, agora eu vou entrar. Chegou no seu limite. Aí ele segura nas tuas mãos e começa a caminhar contigo. Dizendo ainda que tu passe pelo vale da sombra da morte, eu serei contigo. Quando passares pelas águas, eu passarei contigo, e quando pelos rios não se afogarão. Quando passar pelo fogo, não se queimará, nem a chama arderá em ti. Aí Deus está dizendo, quando você porventura pisar nos espinhos, eu piso contigo primeiro. Se você achar que está sozinho, eu te coloco no colo e vou te levando, porque já tem relacionamento comigo, é intimidade. E quando você tem intimidade, o Pai começa a acalentar, dizendo, eu sou contigo, espera só mais um pouquinho, porque o que há de... o rebarou. O que há de vir virá e não tardará. É no particular. Para me terminar, irmão, tem um texto na Bíblia que me deixa constrangido. E toda vez que eu me pego lendo esse texto, eu fico pensando na situação de Eli, que agora é juiz, pode ser sacerdote, e agora
Deus não vai falar com ele, vai falar com o menino. Porque Deus ouve a oração de uma mulher que está em aflição. Ana está passando por um momento árduo da sua vida. Interessante que é Deus que coloca ela na prova. Se você olhar o texto não diz que ela era estéril. Diz que Deus cerrou a sua amada. Agora a sua adversária está dizendo, eu posso gerar e você não pode. Eu posso dar filho, você não pode. Ana sobe todos os anos angustiada. Ainda que o seu marido lhe dê a melhor parte, para Ana não é suficiente. Mas chegou um dia na sua vida que ela decidiu dar um basta. Ela falou, hoje eu vou subir a Siló e vou subir para adorar. Hoje eu não vou olhar para a afronta, vou entrar no templo e vou conversar com Deus. A Bíblia diz que quando Ana chega, ela vai no pé do altar, que é no pé do altar que está a resposta para a sua vida. Ana começa a orar e de repente no meio da oração ela perde a voz. Agora não tem mais a voz, agora somente seus lábios se mexem. Ele está sentado na cadeira e quando olha para Ana, fala que ela está embriagada. E Ana fala, não tenha sua filha como serva de Belial. Eu sou uma mulher angustiada. Eu só vim aqui pelo um propósito. E nós já estamos na 5ª rodada. Eu vim aqui com um propósito. Que na ponta do altar Deus vai responder a minha oração. E a Bíblia diz que ele fala para ela o seguinte, vai e seja feita a sua petição. Ana disse o seguinte, quando eu for mãe, o meu filho eu vou entregar na casa do pai, mas agora ela cumpre com o seu voto. Agora ele, querido, já não tem mais intimidade com Deus, já deixou, perdeu a intimidade, parece que se acostumou, está conformado com o que está acontecendo na sua vida. Agora a Bíblia diz que Deus desce do lado, mas não desce no quarto de Eli, desce no quarto de Samuel, mas não desce no quarto de Eli. E de repente a pergunta é essa, Samuel, por 3 vezes. E a madrugada que Deus se levanta e te chama pelo teu nome, dizendo, eu sinto falta quando você me buscava pela madrugada. Oh, como eu sinto falta quando você cantava aquele primeiro hino na madrugada e depois entrava na oração. Como eu sinto a sua falta quando você não tinha nem mais força, você dizia, Deus, para mim não dá. E quando você menos esperava, as suas forças estavam sendo renovadas. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que ainda que o tempo seja árduo, mas ainda é tempo de buscar o Senhor. Porque o tempo tem mexido com muita mente nos dias de hoje. O que nós queremos para amanhã, nós queremos para agora. E tudo tem um tempo determinado por Deus. Tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher, querido. E nós não temos que estar preocupados e dizer, eu quero, e de repente você não pode pegar algo prematuro, porque você vai chorar. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela lhe enriquece e não traz consigo dores. Já tem uma palavra de Deus para a tua vida. As bênçãos de Deus vai te enriquecer e não vai trazer dores contigo, porque Deus é o Deus da vitória na sua vida. Pastor Ricardo, e o que eu tenho que fazer? Acreditar naquilo que Deus tem na sua vida. Acreditar que você chegou neste templo, que você vai profetizar na sua vida. Porque aquilo que estava morto vai reviver. Você acredita nisso? Ele vai soprar no meio de um vale e vai levantar um grande exército a seu favor na noite desse dia. E eu preciso dizer isso para você. A promessa está de pé. Não desista dos teus sonhos. E eu preciso ministrar isso na tua vida. Aonde você colocar a planta dos teus pés, o meu Deus lhe dará como herança. E aonde você colocar as tuas mãos, o Senhor fará florescer e prosperar na sua vida. Porque Deus não despede ninguém de mão vazia. Acredite nisso. O que Deus não está preocupado da forma que você chegou, Ele está preocupado da forma que você vai sair daqui à noite desse dia. Então já saio daqui acreditando que a palavra dele não voltará vazia. Ele fará o que lhe apraz e lhe produzirá o resultado. E a palavra foi profetizada na sua vida. Quando nós chegamos aqui, o pastor Rodrigo pediu para fazer 3 orações. Então já entendo que a igreja tem que estar em constante oração. E quando nós oramos, Deus responde. Acredite nisso. Ainda que você ache que não está acontecendo, algo está acontecendo no mundo espiritual. E quando você menos esperar, já aconteceu o milagre na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor na noite desse dia? E eu quero ser grato a Deus, irmão.
por essa confiança, por essa oportunidade que foi nos dada. E eu quero gratidão, Senhor, pela Igreja Monte Sinai. Gratidão a Deus por esse ministério. Gratidão a Deus porque Deus sempre está presente. Não perca a esperança. É apenas o início de uma coisa muito grande para acontecer nesta casa. Porque Deus é aquele que fez promessa. E a sua promessa não cai por terra. Ainda que aperte um pouco, não desista. Eu pregoava semana passada e dizia para um pastor: quando a gente pensa em desistir, alguém sempre lembra de uma casa. E ele falou: Ricardo, eu não posso desistir. Eu não posso desistir porque Deus me fez uma promessa. Eu falei assim: se você não desiste, eu também não desisto. Acredite que juntos somos mais fortes. E o Deus que dá vitória chegou nessa casa à noite desse dia. Eu quero agradecer essa oportunidade e que Deus abençoe. Amém? Pastor Rodrigo.